estão saindo histórias aí nas redes sociais do Eduardo Batista no esporte, ou dando já uma certeza, ou indo com essa convicção toda. Gente, é bom lembrar que o Eduardo Batista ele está concorrendo aí ainda, tendo chances de classificação do seu time, tá? Ponto 1. Ponto 2, é um grande técnico? Sempre esteve cogitado, vamos dizer assim, para vir para a Ilha do Retiro, para retornar. Sempre não, mas quase sempre, né? Então, uma época que ele estava numa baixa depois aí do Palmeiras, tomou novos ares, respirou fundo. Tenho certeza que aquela etapa do Palmeiras prejudicou muito a carreira dele, né? O que foi que ele fez? Aquele murro que ele deu na mesa, aquela coletiva, fala fonte. Aquilo ali para um time do eixo Rio-São Paulo, que a gente fala aí dos centros, né? Dos maiores centros de futebol, acho que complicou muito a vida do Eduardo Batista. Para cá, para o esporte, se eu acho, e agora vou passar a informação para os meninos aqui, se eu acho um grande nome, acho, desde o início eu tenho dito aqui, um grande nome para vir, para mim, seria o Eduardo Batista. Me pergunto ainda, por exemplo, se o menino que está no CRB, desde onde que eu esqueço, o Daniel Paulista, se ele seria agora esse cara tão preparado. Está preparado para muitos desafios? Tá. Eu só não tenho certeza ainda, por mais que eu goste do trabalho dele, se ele está preparado para segurar uma peteca do tamanho do esporte, da cobrança, dessa coisa toda. Se o perfil dele, né? Que é um cara muito, né? Eduardo é mais... Eu curto mais... Não é que eu curta. É que eu acho que o esporte tá precisando de um técnico dessa forma. E não um técnico que, sabe... Tem que dar uma palmadinha de leve, uma palavrinha mais forte nesse sentido. Então, qual é a do momento nos corredores da Ilha do Retiro? Para passar para os meninos aí, a gente gerar um debate, inclusive com você que está aí no chat da gente, ou que vai ver depois e vai escrever aqui embaixo, porque depois não vai estar ao vivo, aqui embaixo, eu leio tudo, tá, gente? É o seguinte, Eduardo é um dos nomes, tá, que rola nos bastidores, assim como tem a possibilidade do Daniel Paulista, mas eu acho que informação. O Eduardo Batista está como um nome mais de uma vitrine maior. Porém, contudo e todavia, como eu acabei de dizer, não há que se falar no Eduardo Batista nesse momento, porque ele está, né, em desenvolvimento lá com o Novo Horizontino. Se ele sobe com o Novo Horizontino, provavelmente, né, o projeto lá, a continuidade, essa coisa toda, o que não descarta também, claro que o futebol tem de tudo, do camarada sair de lá, inclusive para vir para o esporte, que é uma casa que ele sempre disse que gostaria de voltar e etc. Até o pai dele, um dia desse, falou que um dia voltaria. Mas, assim, neste momento, não houve até esse momento, melhor dizendo, não houve nenhuma reunião de pauta dentro do esporte. Aí você diz, é porque ninguém quer dizer oficial. Cara, conversas, beleza, claro que tem. Ninguém tá... Não, acabou agora o jogo, não tem mais chance. A partir de agora, desse minuto, a gente começa com vamos se reunir. Não, claro que tem conversa. Mas ninguém parou ainda, literalmente, né? Tem-se um perfil de técnico para o ano que vem, né? Em cima do que não deu certo, dessa coisa toda, nesse ano aí, dos problemas. E o Eduardo Batista é um dos nomes. Ele não é um nome, ele não está contratado, tá? Essa informação. E nem poderia, pelo amor de Deus, nem que fosse em off, contratado, aquela coisa toda, não, tá? Mas é tudo estudo, tudo vai por esse caminho. Kennedy, Eduardo Batista teria o perfil, tendo em vista os problemas que nós encaramos esse ano. Não sei se você vai por esse caminho também, que eu acho que tem que ter um cara mais enérgico, um cara não é enérgico que ali no campo dando expor, não, nem falar, gesticular, não. É o cara que na hora que tem que elogiar, elogia. Na hora que dá uma pancadinha aqui, tem que dar uma pancadinha. Tipo adolescente, não tem que receber um carãozinho na hora certa. O carão, muitas vezes, o adolescente não sabe, quando virar homem ou virar mulher, que vai saber. Pô, naquele dia meu pai disse aquilo, caramba, se não fosse ele, ou ele disse, eu não... Puta, se eu seguisse aquele conselho, eu acho que é por aí o caminho. E Eduardo Batista, ao meu ver, é um dos que segue por esse caminho para não ficar na mesmice, né? Inclusive com o elenco, com o técnico elenco. Mas mudou alguma coisa? Não. Ficou como quem não tivesse força perante o elenco, no caso 2023. Kennedy. Concordo plenamente com você. Aliás, eu já falava isso há algum tempo, né? Eu sempre gostei do nome de Eduardo, né? Acho que Eduardo é um cara que essa rodagem dele trouxe mais cabedal, mais experiência.
resultados, né? Porque futebol é resultado, não adianta. E eu ainda vou mais além, Alessandro, né? Eu acho que caberia, ante todo o desastre da gestão de futebol esse ano, caberia alguém, uma figura interlocutora ali, talvez entre base e profissional, e aí eu acho que os dois Batistas, os dois, pai e filho, entrariam nessa história, certo? Eduardo comandando a equipe como treinador e Nelsinho com toda a experiência dele. Acho que as duas figuras, elas seriam muito boas para o esporte, ok? Opinião. Torcedor certamente vai discordar, vai dizer, alguns vão dizer que é mais do mesmo, isso e aquilo, e obviamente tem que ter a divergência de pensamento sempre respeitosa. Mas eu acho que os dois são assim, e isso que o Luciano está colocando aí, né, que escreveu, não basta só ter um técnico legal, ter alguém para fazer a interface, mas quem é responsável pela contratação tem que mostrar resultado. Eu já digo, respeito o profissional, acho que a gente tem que respeitar os profissionais, o senhor Jorge Andrade, mas assim, em termos de resultado, contratou jogador punido, aí deu aquela entrevista, aquela coisa toda, ia para as coletivas, acho que só para ocupar o espaço ali da cadeira, né? Não respondia pergunta nenhuma, que sinceramente, se o Sport não se classificar sábado, que é a tendência, né? Eu acho que a coletiva não devia ser César, não. Devia reunir presidente, vice-presidente de competições, vice-diretor, sabe como é que chama, e Jorge Andrade, e sabatinar os caras. Por que não agiu quando devia? Por que as contratações erradas? Qual o critério das contratações? Né? Então, não tem que botar César no fogo, não. O César está ali cumprindo o expediente dele de treinador naquele momento e pronto, mas tem que perguntar quem deve, né? Então, a coletiva, viu? A sugestão, você do esporte que está me assistindo, a coletiva é dos três, o trio. Ir para a mesa de coletiva e enfrentar a imprensa que eles tanto bateram, certo? Tanto desceram o cacete, e que no final das contas quem estava certo era ela, né? E não a galera que se fechou na bolha, certo? Então, eu particularmente acho o Eduardo um excelente nome. Se ele não vier e torcendo desesperadamente para que o Novo Horizontino não suba. 2. Meu filho, o secador vai queimar. Não quero nem saber. Vai queimar, mas depois, obviamente, de secar direitinho. E aí, se ele não vier, eu acho que Daniel Paulista seria um segundo bom nome. O meu querido Aníbal, o que é que você acha do Eduardo Batista com essa possibilidade? Eu falei isso no meu Twitter, inclusive. Eu chamo a minha família Batista por duas questões. Primeiro, conhecem o clube, e numa época conturbada como essa, a gente não tem que ter um cara novato. Quando eu falo um cara novato, é um cara que nunca viveu ou sabe o que é o Sport Clube do Recife de dentro. Eu acho que você tem um treinador como Eduardo, que conheceu o clube, que começou aqui, por assim dizer, lá em 2014, quando ele ainda era preparador físico, e ganhou a Copa do Nordeste para o Sport Clube do Recife, e uma boa campanha também na Série A de 2014, eu acho que ele deveria. Agora, tudo bem que ele saiu com uma certa rusga naquele 2015 com relação ao Fluminense, porque ele recebeu a proposta, foi embora e abandonou o barco no hotel no Rio de Janeiro. Mas veja, era vida, né? Propostas haverão. A mesma coisa a gente só fez agora, porque ninguém aqui é menino, né? Não é de graça, por exemplo, que o Sporting Cristal que vai disputar a Libertadores. Então veja só, futebol é muito louco, né? O professor Edson Moreira fez o que fez conosco e vai cair em um time que vai disputar a Libertadores da América em 2024. E não é a pré-Libertadores, é a própria Libertadores, né? Então, vai morar lá em Lima, né? E o que é que acontece? Eu acho que está ali Família Batista. Estaria Nelson para um coordenador técnico para que tivesse isso, até porque, veja só, o fato de você ter um técnico paizão é o que fez com que nascesse o Grupo Wagner. É o que fez com que o jogador fizesse o que queria e o que gostava dentro da Ilha do Retiro. E você não pode ter isso. Você ter um treinador paizão ou quem passa a mão na cabeça, acontece o que aconteceu com o Grupo Wagner, de fazer o que quiser, de mandar no clube, né, de fazer contratação porque é amigo de X, de Y, de Z. Entendeu?
E aí você tem contratações que até hoje ninguém se entende. Por que Michel Lima foi contratado? O cara que estava na segunda divisão aqui de Portugal, jogando pelo, pelo Alverca, eu acho. Tá fazendo o quê nele? O que é que ele faz? Foi contratado por quê? Porque era amiguinho de quem? De Wagner Love? Por que foi contratado? Porque será que viram o que nesse cara? Então, assim, eu acho que ele deveria vir. E detalhe, eu acho que ele quer vir, até porque, como você falou, aquela guinada que ele falou lá atrás, em 2011, no Libertadores, inclusive, que o Palmeiras até foi bem, tá? Chegou até semifinal da Libertadores daquele ano. E aquilo meio que manchou um pouco ele. E veja só, ele deu 2 passos atrás para poder dar 3 passos na frente. Se resignou, Ferroviário da Araraquara, passou pelo interior de São Paulo. E outra coisa, minha gente, o time do Novo Horizontino é muito limitado. E ele conseguiu, em um time limitado, tirar leite de pedra, um time que conseguiu 7 vitórias seguidas na Série B. Tudo bem que foi no começo, ok. Mas se ele está brigando hoje por acesso, Kenny, é porque lá atrás teve 7 vitórias seguidas. E ele Mas hoje tem 18 vitórias. não era a hora, ou pelo menos o objetivo dele, de disputar uma Série A, já que ele saiu, aí sobe com o Novo Horizontino, continuidade de trabalho, a Mas, imagem Alessandro, dele também numa primeira divisão, e não fazer no esporte, descer, né? mas, Saiu, Alessandro, subiu e vai lá para a segunda de novo para tentar alguma coisa com o esporte, mas você, onde ele sabe a dificuldade que é pressão de torcida, né? Dinheiro e tudo o dobro. Novo Horizontino não tem pressão, aqui tem, e muita. Será que a hora dele, será que a cabeça dele vai por esse caminho, professor Kennedy e torcida rubro-negra? mas Tem isso, né? lembre de uma coisa, talvez o Novo Horizontino é um dos times que já sobem rebaixados, como vários que tem por aí, né? De você subir para uma Série A que não é fácil, né? E não é o fato de ele estar numa Série A1 do Paulista, que ele vai ter aí 5, 6, 7 milhões por 3 meses, que vai fazer com que ele fique na Série A. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade que não tem pressão. Agora, ele pode também muito bem jogar sem pressão no esporte, fazendo o que é correto. Por que a pressão foi para cima de São Moreira? Porque ele colocava jogadores que não deveria colocar. Se ele fizesse tudo aquilo que a torcida pedia, em rede social também, e na própria Ilha do Retiro, ele estava aí até hoje, e talvez o esporte já estivesse na Série A. Se ele não tivesse insistido em pego. Então a pressão no esporte existe quando você, em tese, não faz aquilo que tem que ser feito. Porque se você for um treinador coeso e coerente e observar e olhar aquilo que está se propondo, porque a gente falava de Fábio Matheus, que durante muito tempo, esse menino tem que jogar, esse menino tem que jogar. Ok que ele é deficitário na marcação, mas isso se apruma. Ele tem 21 anos. Esse menino, daqui a pouco, ele vai estar sendo visado para a seleção olímpica, por exemplo, que vai começar o pré-olímpico agora em janeiro. Esse menino tem potencial. Porque viram em Pedro Lucas o que o esporte nunca viu. Alguém errou nessa história.